Olá a todos, aqui é o Jonas novamente, aqui falando aqui da Nova Star. Hoje é uma apresentação um pouco diferenciada, vou falar um pouquinho do processo de desenvolvimento da indústria dos displays e alguns comparativos entre tecnologias hoje que já estão entrando em desuso, tecnologias ainda atuais e tecnologias que tendem a permanecer, acredito, por um longo prazo aí no mercado, na indústria em geral. Falar um pouco aqui então no nosso sumário, introdução da indústria, cenário de aplicações, tanto para projetores, monitores de LCD, painéis de LED, utilização e aplicações para painéis de LED internas e externas, e no final um resumo, um overview com um comparativo entre todas as tecnologias. Começando então, falar sobre os tipos de display. Hoje, e até num passado muito recente, tem muita demanda, muita utilização de projeto aonde utilizávamos vídeo wall e telas de LCD. Você poderia montar qualquer tipo de layout, tipo mosaico, formato criativo. Você poderia ligar diversos monitores, porém, você tem a questão das bordas, um fator que incomodava muitas pessoas. Diferente do projetor, no qual você não tem bordas, porém, você precisa considerar uma instalação onde fica mais complexo, além do problema relacionado ao brilho ou o local onde será instalado o projetor. E tempo de vida útil também é outro fator a ser considerado. E o outro ponto, o painel de LED hoje tem grande aceitação do público em grandes projetos, em qualquer tipo de aplicação, por conta do longo prazo de vida útil do produto e também pela facilidade de montagem, instalação e a disponibilidade em diversos formatos e tecnologias também, no qual vou detalhar todos. Começando pelo projetor, quais são as instalações? Geralmente você tem a instalação dele no teto, no qual você precisa previamente considerar no seu projeto aonde que eu vou colocar, se eu vou comprar um lift, se eu vou instalar esse projetor de uma forma traseira, utilizando uma lente de tiro curto, se eu vou instalar ele muito distante da minha tela, uma tela de tiro longo, além da necessidade de colocar uma tela retrátil ou não retrátil, ou uma solução residencial, integrar numa automação, quer dizer, além do ambiente que você necessita ter um ambiente controlado. Você precisa ter uma luz adequada ou fazer um investimento muito grande com um projetor com um brilho demasiadamente alto, né? Com muitos nits, com um brilho muito avançado, monitor muito profissional. E para uma tela de alta qualidade, além de se adquirir um produto de um custo muito elevado, hoje mundialmente existem apenas dois grandes fabricantes, você tem a possibilidade de estar trabalhando com um blend de imagens. Porém, é um recurso muito importante e muito utilizado, utilizando mais de um projetor. Porém, há um problema na junção das imagens. Você consegue colocar em funcionamento e fazer uma imagem muito grande fazendo essa junção de monitores, mas há essa complexidade na junção. Muitas vezes pode ficar claro, pode ficar escuro, pode ficar opaco. Então, você não tem uma experiência real da imagem, pode ter uma experiência prejudicada de visualização. Monitor LCD agora, da solução mais comum, de vídeo wall, aonde até hoje em dia é muito aplicado e tem diversas finalidades, tanto tamanho, telas de fine pixel pitch de muito poucas polegadas, geralmente telas de tamanho muito pequeno para utilizar em câmeras digitais, smartwatch, terminais portáteis, centros de controle, painéis de controles touch, telas de tamanho médio de 4.3 até 10 polegadas, para automação, sistemas IoT, sistemas de terminais, enfim. Smartphones, podemos considerar também a aplicação de telas de LCD, porém hoje vem sido substituído pelo AMOLED e OLED. E telas de LCD a partir de 12, 11.6, 12 polegadas, até hoje em dia realmente até 100 polegadas encontramos este produto disponível no mercado, tanto para salas de gerenciamento, salas de monitoramento, estradas, rodovias, enfim, a qualquer tipo de aplicação, até salas
de videoconferências, salas de reunião, salas em tipo NOC e gestão de crises também. Alguns cenários e exemplos, com 21 a 32 polegadas, para digital signage, out of home, billboards, também existe essa possibilidade. Existem monitores que são capazes de ficar expostos ao tempo, ou a possibilidade de montagem de imobiliários urbanos que você consegue enclausurar ele e proteger de qualquer ação do tempo ou chuva, etc. 46 a 65 polegadas, tipos de quiosques, totens de autoatendimento em restaurantes, fast foods, telas de 75 até 120 polegadas, geralmente telas touch para videoconferência, até para eventos também, utilizada a instalação com suporte de piso, e do tipo embutido também, ficaria um vídeo wall, poderíamos enclausurar também utilizando a aplicação, considerando o sistema de billboard. Porém, a ideia é apresentar as diversas formas que podem ser instalados. Porém, lembrando que para você instalar um suporte montado na vertical, muitas vezes você pode ter algum tipo de problema. Se o monitor não for um monitor profissional, ele pode ocasionar algum dano instalado desta forma. Falamos do projetor, falamos do LCD, agora vamos para o painel de LED. O que sabemos, né? O que você sabe sobre o painel de LED? Eu acho que hoje é uma tecnologia que nos últimos 6 anos, pelo menos no Brasil, vem entrado com uma forma muito prática e muito custo-benefício e vem ganhando um grande sucesso. Falar um pouquinho aqui da tecnologia, dos princípios da tecnologia. O que é o LED, né? É a sigla referente a Light Emitting Diode, referente, traduzindo ao pé da letra, diodo emissor de luz, referente ao LED, traduzindo diretamente para português. Principais tipos de aplicação. Podemos utilizar ele tanto indoor, tanto outdoor, semi-outdoor. É uma diversa, é uma amplitude muito grande de produtos que temos para qualquer tipo de aplicação. Enfim, por que que a experiência do painel de LED é diferente das outras soluções? Em cada pixel, o que que é o pixel, né? Vamos explicar inicialmente isto. É a distância entre os dois centros de cada lâmpada a outra medida em milímetros. Isto seria o pixel, exatamente uma lâmpada, no qual eu vou explicar daqui a pouco sobre os encapsulamentos. Mas o porquê que temos uma experiência tão grande? Estamos usando cores reais, estamos gerando cores reais. Eu não tenho um sanduíche ali, não tenho um backlight, não tenho um cristal líquido para montar uma imagem. É a própria lâmpada que está formando a imagem, utilizando as três cores primárias principais, no qual a junção de todas você tem um branco. Então, é uma experiência visual muito mais realista comparado a um outro tipo de solução. Falar um pouquinho dos encapsulamentos e do desenvolvimento da tecnologia, que hoje ainda encontramos esses principais tipos de encapsulamentos. Rapidamente aqui falando do DIP, no qual obrigatoriamente eu vou mostrar para vocês também, você tem obrigatoriamente a necessidade de ter três LEDs. São três componentes, um para cada cor, para montar o vermelho, o verde e o azul. Para cada um pixel, eu preciso de três LEDs. SMD modificou o encapsulamento. No SMD, eu tenho um componente eletrônico já internamente com estes três microchips dentro do encapsulamento, que não fica mais visível quem que é o vermelho, quem que é o verde, quem que é o azul. Então conseguimos reduzir o tamanho dele, até mesmo atender a resoluções muito maiores com esse tipo de tecnologia mais comum hoje, a SMD. E por fim, o COB, que é o encapsulamento direto na placa. Eles são montados diretamente na placa de circuito, ao invés de serem soldados, como as outras tecnologias que eu citei anteriormente. Enfim, conseguimos com isso ter pixel pitch de 0,9 a 0,6, e é uma tendência tecnológica a diminuir cada vez mais. Mas hoje o COB tem um custo um pouco mais alto e, principalmente, é uma solução voltada para o mercado
de cinema, muito em breve, e produção cinematográfica virtual. As produções de estúdio, publicidade, produção de cinema, dentro de um ambiente controlado, a fim de substituir um chroma key. Aqui em detalhe, a evolução do encapsulamento, como eu comentei, apenas para ilustrar o slide anterior. Os três componentes, o vermelho, o verde e o azul. Aqui o encapsulamento único do SMD, cada unidade equivalente a um pixel. E aqui no seu B, ele é direto, o próprio encapsulamento é um componente único, a própria placa já com um microLED, uma coisa que fica muito difícil de até demonstrar na foto e reproduzir, só tendo contato físico com o produto para poder visualizar e ter experiência melhor. Falar um pouquinho agora sobre espaço de cor, é algo que não tem necessidade de adentrar tanto a fundo, porém, com os painéis de LED a gente consegue atender demandas exclusivamente no qual diretores de cinema, tanto para a reprodução, tanto para a criação de conteúdo, existe essa necessidade, principalmente como o REC 2020, DCI também voltado para a exibição de cinema, que são padrões no qual são exigidos internacionalmente. E basicamente, para explicar a questão do espaço de cor, esse triângulo nada mais é que um gráfico no qual, enquanto maior a amplitude deste triângulo, mais eu me aproximo às cores reais da natureza. Estão vendo que aqui o 2020 ele tem um alcance maior que os outros tipos de espaço de cor, os outros tipos de gama têm um gama menor. Então, automaticamente, a quantidade de cores vai ser reduzida. Eu não tenho uma reprodução com grande fidelidade de todas as cores que existem da natureza. Falar um pouquinho aqui dos componentes. Componentes básicos da tela de LED. Eu tenho aqui a lâmpada de LED, como acabei de explicar, os encapsulamentos. O conjunto das lâmpadas de LED fixadas num PCB. Eu vou ter o meu módulo. E, por fim, o conjunto de módulos. Eu vou ter um gabinete de LED, indo do micro ao macro. O que que eu tenho por trás do meu módulo de LED? Na parte da frente, obviamente, eu tenho o PCB, no qual eu tenho todos os componentes soldados, e na parte de trás, o que que eu vou ter no meu módulo? Eu vou ter os chips, tanto driver shippers como decoder chips, ou também chamados de CIs, os conectores de hub, que em alguns modelos a conexão é feita direta na placa-mãe ou na hubboard do gabinete, ou alguns modelos utilizam flat cable neste conector. Temos aqui o conector de alimentação, geralmente já vem da própria power supply, da fonte de alimentação, via cabo flat às vezes não. E aqui, por fim, o próprio PCB, né, que é a placa de circuito impresso. Geralmente o acabamento, geralmente do módulo, às vezes em ABS, quando é um painel flexível, é um módulo mais emborrachado, geralmente já é de um outro material. Aqui para dar continuidade, até falando do que eu acabei de citar, o módulo flexível. O próprio PCB ele é emborrachado e permite fazer uma angulação personalizada do seu projeto, tendo um resultado como esse aqui, conseguindo customizar toda a angulação de uma forma muito prática e fácil. Outros tipos de gabinetes também. Essa tela tipo grade, conhecida também como mesh, geralmente para ambientes outdoor, e a praticidade de instalação, porque ele é muito leve e você não tem resistência ao vento, por ter essas lacunas entre uma fileira de LED e outro. Tela transparente, telas flexíveis também, que podem ser instaladas diretamente em superfícies de vidro, causando um efeito visual muito interessante, como este aqui. Telas também de piso, no qual são altamente resistentes à pressão, e até mesmo tela interativa, no qual conseguimos trigar comandos e ter interatividade com os usuários.
como exatamente esse vídeo que eu demonstrei para vocês. Então, além da resistência à pressão, alguns conseguem suportar, dependendo da quantidade de gabinetes que você tem, pode suportar de 1 tonelada até 2 toneladas. Vai depender do modelo do painel e o fabricante que disponibilizar também. É necessário checar essas especificações. Telas em formatos criativos, poderia ser um vaso, poderia ser uma garrafa de alguma bebida, uma tela em formato não retangular, um formato criativo. Hoje podemos e temos a liberdade de montar telas em formato esférico, cilíndrico, enfim, hoje tem essa criatividade e a possibilidade de montar qualquer tipo de layout conforme o seu cliente desejar. Tipos de aplicações, então, no campo profissional, aqui ó, voltado a uma brigada de incêndio, projetos para centro de serviços governamentais, centro de operações de emergências, projetos em faculdades de administrações, grandes projetos de monitoramento, painéis 3D, painéis de quina com aqueles efeitos 3D, projetos corporativos em salas de reunião e, por fim, novas aplicações, como citei anteriormente, a aplicação principalmente do COB, do encapsulamento para microLED. Em estudos de produção virtual, atualmente achamos que o ator está no topo do edifício, ou até mesmo numa praia paradisíaca, porém, ele está dentro de um estúdio ali com os pés apenas na areia, mas o background, o fundo é um painel de LED com uma paisagem maravilhosa. E também eu quis deixar o vídeo rodando para poder visualizarem a experiência. Além do formato, aqui eu tenho uma mescla, a utilização dele para o segmento de rental, para o segmento de locação, principalmente para grandes shows, grandes eventos, no qual aqui foi utilizado solução com painéis flexíveis e a possibilidade de ter essa dinâmica, mecanizando eles, utilizando dispositivos para ter essa mobilidade, ter esse efeito diferenciado. Eventos corporativos também, grandes feiras e reuniões, também podemos fazer esse tipo de instalação, tendo todo o cuidado com o time de implantação, time de engenharia, porque principalmente painéis de para rental são gabinetes montados, no qual eles são mais resistentes, são passíveis de uma manutenção mais simples e mais prática, e diferente de painéis de instalação fixa, geralmente são painéis de um pixel pitch um pouco menor e são mais delicados, são painéis mais refinados e requerem mais cuidados durante a instalação. Fala rapidamente aqui uma introdução sobre a instalação de telas de LED. Qual seria o método de instalação? Montagem por módulo. Quando você adquire um grande painel ou num formato diferenciado, ou formato em gabinete, mais comum para o rental. Isso vai depender de fabricante para fabricante, conforme for adquirido o seu módulo ou o gabinete, de acordo com o tamanho e a montagem criativa do seu projeto. Basicamente, você vai ter uma estrutura de aço no qual será fixado módulo a módulo individualmente. A fixação dos ímãs direto em cada módulo e cada módulo será fixado diretamente na sua estrutura de metal. Porém, há necessidade também de instalar individualmente fontes de alimentação adequadamente dimensionadas, receiving cards, alimentar as fontes de alimentação, realizar o cabeamento de todas as receiving cards, realizar a conexão dos flat cables para cada módulo e, além disso, prestar atenção durante a instalação.
Porque muitas vezes, se não é feita a instalação de forma adequada, podem existir gaps, esses vãos físicos, se não houver uma mão de obra qualificada durante a instalação. Então, isto é um problema que pode vir a acontecer, mas é um problema que inicialmente, mecanicamente, o técnico no local consegue ajustar isto, realizando o alinhamento e a montagem adequada do painel. Os tipos de montagem que podem ser feitas de uma forma embutida, uma montagem usando um suporte de parede. É uma montagem um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, porque você customiza o tamanho do seu painel, você não tem gabinetes com tamanhos fixos. Você precisa fazer o projeto considerando a quantidade adequada de fontes de alimentação e a quantidade adequada de receiving cards. Vale a pena citar que no nosso site do do Vinoxcare, temos uma ferramenta exclusiva que ajuda você a dimensionar o seu painel, caso for utilizar um painel específico em módulos. Temos essa ferramenta disponível. Montagem em gabinete, uma solução mais voltada para solução rental para projetos de instalação fixa também, mas principalmente para o mercado de locação. O tipo de material é um alumínio fundido sob pressão, muito mais resistente. Alguns modelos utilizam uma liga diferente, liga de magnésio também, é bem comum. Aqui os principais componentes, uma visão mais explodida cada módulo, módulo solto, módulo fixo, o frame do gabinete, que é toda a estrutura principal, toda esta lateral, frame principal do gabinete. Aqui a control box separada, fonte de alimentação, cabos de alimentação. Aqui a placa chamada como Hubboard ou Motherboard, como queiram, os cabos de sinal e aqui a Receiving Card, o componente principal de cada gabinete. Aqui em gabinetes outdoor agora, geralmente você precisa de mais fontes de alimentação. O tamanho geralmente costuma ser um pouco maior. Esse aqui me parece ser um painel 96 por 96 e sempre há necessidade de trabalhar com um cooler, porque ele vai estar sujeito a altas temperaturas externas e geralmente você sempre trabalha com um brilho maior. Então, você precisa trabalhar melhor a dissipação de calor. Enquanto maior o brilho, maior o consumo de energia e maior geração de calor de cada painel. E aqui os principais componentes, né? Fonte de alimentação, o receiving card, os módulos, frame e geralmente este gabinete externo ele tem uma proteção IP65. É um nível de proteção que ele permite até que jatos d'água sejam enviados e você consegue impermeabilizar todo o seu gabinete. A estrutura básica da parte traseira, outros modelos aqui de gabinetes também, outdoor, que possuem aqui a tampa para facilitar a manutenção e a abertura aqui para uma possível troca de uma fonte de alimentação. Aqui, quando você tem um painel curvado, um painel curvo, que pode ser tanto curvo ou convexo, você possui uma trava. Na trava, você consegue estar trabalhando geralmente de 0 a 15, 20 graus, ou de -5, -10 até -20 graus, para poder fazer ele, montar ele no formato côncavo ou convexo. Para a conexão entre um e outro, geralmente é uma trava muito básica, que é chamada de fast lock, traduzindo ao pé da letra, é uma trava rápida. Você apenas empurra e gira esta chave e você conectou um gabinete um no outro. Muito simples e muito de rápida instalação. Aqui um exemplo de depois de todos montados, né? Todos montados juntos aqui, conectado um ao outro, você consegue ter uma montagem muito rápida em muito pouco tempo e não necessita tanta qualificação do seu time técnico para poder montar estes tipos de painéis. E agora falando dos billboards, aqueles grandes painéis, geralmente em estradas, em rodovias, painéis de topo de edifício. Muitas vezes eles são montados no chão e há necessidade de utilizar um guindaste para içar ele, por conta da mão de obra. Se você usa um andaime, se você
vai expor o seu técnico numa altura, quer dizer, fica um trabalho mais complexo. Além disso, há todo o respaldo, todo o cuidado de se ter um engenheiro civil para o projeto, porque você vai estar trabalhando com um painel pesado, com uma estrutura, você tem que analisar diversos fatores, uma resistência ao vento, você tem que fazer uma sapata. Quantos metros precisa ter essa sapata para comportar tanto o peso da estrutura, tanto o peso do painel? Então, toda essa montagem tem que ter um engenheiro civil também envolvido no projeto, para que ele possa assinar essa ART, autorizando e, claro, para que tenha todas as condições de segurança que são cabíveis para montar e para que tenha segurança na implantação desse projeto e não ter um problema futuro. Por fim, o overview, o resumo de tudo e as diferenças entre as três tecnologias. Considerando custo-efeito, vida útil, tipo de aplicação, clareza, dissipação de energia e custo de manutenção. Custo por área de unidade, projetor baixo, LCD médio, LED alto. Efeitos, projetor baixo, LCD médio, LED alto. Vida útil é um fator muito interessante citar e considerar aqui nesta planilha, porque tempo de vida útil de um projetor costuma ser muito baixo, no máximo de 20 ou tempo de 20.000 horas. LCD varia entre 30 a 60.000 horas. No LCD, a maior parte dos bons e grandes fabricantes já trabalham com tempo de vida útil de 100.000 horas. Então, é um investimento de 10 a 12 anos do equipamento. Então, eu acho que esse é um dos fatores principais que essa tecnologia está vindo e está vindo para ficar realmente. Tipos de aplicações, acho que o LED também é superior. Qualquer tipo de ambiente, questão de clareza ainda não a atinge, mas com o CLB a médio prazo, acredito que em curtas distâncias o CLB vem substituir realmente o LCD, até mesmo o OLED. E hoje temos um custo de manutenção muito baixo, totalmente diferente do projetor e do LCD. Acho que é um outro fator de decisão interessante. Porque qualquer tipo de dano pode danificar a tela inteira de LCD. Já o projetor, qualquer coisa pode danificar a lâmpada e você vai ter um alto custo para fazer a substituição da lâmpada ou do bloco óptico. Outros fatores que afetam o custo, brilho e dissipação de energia, né? Isso automaticamente impacta no projeto e tem que ser considerado junto ao cliente, né? Geralmente, em painéis de uso indoor, o que é recomendado? Painéis com brilho de 500 a 1.000 até 1.500 nits, ou candela metro quadrado, mas para simplificar a unidade de medida. Outdoor ou ambientes semi-outdoor, aquele tipo de vitrine voltado para o lado da rua, da calçada, a partir de 2.500, 3.000 nits, até 6.000 nits também. Aí, no caso de a partir dos 5.000 nits, painéis que têm grande incidência do sol, painéis que ficam realmente expostos a pino ali, exposto à temperatura, exposto à grande incidência do sol. Questão de dissipação de energia é algo a ser considerado também. Porque, na maior parte das vezes, como que é esta conversão? O que tem que ser considerado? A capacidade de dissipação de calor, que nos painéis de LED, o maior percentual é na parte frontal dele e um pequeno percentual é na parte traseira. E o que é preciso entender também nessa parte? A consideração do consumo de energia que vai ser utilizado, podemos usar a lei de Ohm para considerar e fazer esse cálculo também. Eu agradeço por todos e ficamos por aqui. Tenha um ótimo dia.